E aí, pessoal, beleza? Vamos agora para a questão 170, tá? A questão 170, ela fala o seguinte: uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, esse que ela chama aqui, de formato cilíndrico. Deixa eu só ativar a canetinha aí, inscreve no canal enquanto eu faço isso, né? Em formato cilíndrico, com um raio interno igual a 2 metros, no caso, o raio aqui, ó, interno, da base desse cilindro, que é a mesma que essa tampa, né? 2 metros. E uma altura interna igual a 3,3 metros. Então, esse aqui todinho, 3,3. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5. Então, raio aqui interno, 1,5. E a deixar claro, a forma que ele falou, é que esses 4 reservatórios são iguais. Esse, tá bom? As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos aqui, ó. Percebe que o cano também é um cilindro, só que aqui tá na vertical, aqui tá na horizontal. E eu tenho aqui uma áreazinha de base, né, em forma de circunferência, que tem 0,10 de diâmetro interno, ou seja, 0,05 de raio, tá bom? Por que eu estou transformando logo? Porque para descobrir o volume aqui, precisa saber o raio e não o diâmetro, vai utilizar, né? E 20 metros de comprimento, são essas medidas aqui, elas são iguais, tá? Não parece um pouco por causa do ângulo da foto, mas os 4 tubulações aqui, elas têm elas têm todas o mesmo comprimento. Na conexão de cada uma, vamos lá, conectar as próximas bases de cada reservatório, beleza. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio, olhe, e os auxiliares estão vazios. O que está acontecendo aqui, ó? Primeiramente, esse cilindro aqui está totalmente preenchido de água, está cheio. E o resto é tudo vazio e aqui tem válvulas na base do tanque que estão fechadas. Tá? Na conexão, no momento que o reservatório central está cheio, os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água do reservatório se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Quem não sabe o que é, volta lá que é da matéria de física, tá? O que é que está acontecendo aqui, ó? Ele quer a medida em metros a altura das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles. Ele pede aqui a altura da coluna de água nos vasos auxiliares, né? Mas, na verdade, os 5 reservatórios, incluindo o maior, vão estar a uma mesma altura. Porque o que aconteceu? Eu tenho uma quantidade de água para distribuir aqui. Que quantidade de água é essa? Primeiramente, vamos entender que isso aqui está totalmente cheio. Então, a quantidade de água que eu tenho disponível no sistema é o volume desse cilindro totalmente preenchido, o volume total, onde a coluna de água vem até o topo, tá bom? Aí o que acontece? Abre os registros, começa a escoar água, e ela vai subindo no reservatório até que os 5 estejam nivelados. Quando as alturas estiverem iguais, para de haver deslocamento de água, porque não vai ter nenhuma altura maior do que a outra, entendeu? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber o volume total que eu tenho, tá bom? O volume de água que eu tenho corresponde ao volume do cilindro RC completo, que vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Mas que altura da água? Vou botar até assim para diferenciar da próxima. Mas quem é a área da base aqui? A base desse cilindro é uma circunferência. Então, a área da base é π vezes r ao quadrado vezes a altura de água, desculpa. A altura A que eu chamei aqui. Eu não vou tirar o valor de π aqui, porque você vai ver na frente que eu vou poder cancelar com os outros termos. Mas vamos deixar só ele aqui paradinho por enquanto. Quem é o raio? 2 ao quadrado, 4. E a altura, 3,3. Esse aqui vai me dar um total de 13,2 vezes π metros cúbicos, tá bom? Vou botar aqui a vírgula que ficou muito pequenininha, tá bom? Isso aqui é o volume de água que eu tenho disponível.
Só que depois eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a escoar essa água. E vai parar quando as alturas estiverem todas iguais. Concorda? Então, vamos lá. Quem vai ser o volume final aqui, em termos de água? Vai ser a área da base, que é a mesma. Volume de RC final, tá bom? Vai ser a área da base, que é 4 vezes π, vezes a altura, que eu vou chamar um Hzão aqui qualquer, tá bom? Quem vai ser o volume do meu reservatório R1? Vai ser o mesmo do R2, o mesmo do R3, o mesmo do R4. Por quê? Eles são iguais, têm a mesma área da base e vão ter a mesma altura, então vão ter o volume igual. Concorda comigo? Não vai ser igual ao maior, porque o maior tem uma área da base maior. Então, aqui, mesmo com a altura igual, vai ter mais água no reservatório central, tá bom? Então, isso aqui, o VR1 é igual ao VR2, que é igual ao VR3, que é igual ao VR4. Vou chamar todo mundo aqui de VR, porque eles são iguais. E o volume total nos 4 reservatórios vai ser o quê? Volume total nos R's vai ser 4, que multiplica a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? Π, que multiplica 1,5 ao quadrado, vezes a altura H, que eu também não sei quem é. Isso aqui vai me dar um total de 9 vezes π vezes H, tá bom? Então, aqui, ó, o reservatório central. Aqui, os 4 reservatórios auxiliares. V de RC final. V de R1, 2, 3 e 4, final. Mas olha um detalhe, eu não tenho água só nos reservatórios, eu vou ter água também preenchendo essas tubulações. Então, qual é o volume da tubulação? Π vezes, quem é o raio? 0,05, porque aqui é o meu diâmetro, então é metade disso. Ao quadrado, vezes quem é a altura. Diferente dos outros, eu não tenho altura de nível como os outros, mas eu tenho uma altura total, que é isso aqui, ó. É esse comprimento da tubulação. Então, vezes os 20. Mas das 4 tubulações, 4 vezes isso aqui. Π vezes 0,05 vezes 20. Quando multiplicarmos isso aqui, desculpa, ao quadrado, faltou. Você vai ter um total de 0,2 metros cúbicos, tá bom? Então, o volume total das 4 tubulações é igual a 0,2 vezes o π, gente, que eu não tirei, vezes π metros cúbicos. Mas olha, quando eu somar as 4 tubulações, os 4 reservatórios e o central, eu vou ter o volume total que eu tenho de água, porque eu distribuí. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 4 vezes π vezes H mais 9 vezes π vezes H mais 0,2 vezes π igual a 13,2 vezes π. Posso fazer o que com π? Eu vou cancelar, todo mundo tem antes e pós a igualdade, vou eliminar. Aqui eu vou ter 13H é igual a 13,2 menos o 0,2 que veio para cá. Então, 13H igual a 13, consequentemente, meu H vai ser igual a 13 dividido por 13, que vai ser 1 metro. Ou seja, a altura final aqui no reservatório vai estar 1 metro. O que é que eu fiz? Volume total de água, beleza? Distribuí para todo mundo, peguei o volume total final de cada elemento desse, somei tudo e igualei o volume de água que eu tinha para distribuir. Beleza? Foi basicamente isso, tá bom? Tem que saber o quê? Volume de cilindro. Tem que entender também o quê? Tem que entender como é que foi todo mundo distribuído. Então, espero que tenham entendido. Fica aqui meu comentário, meu desejo de que vocês deem um feedback, pergunte o que quiser perguntar, segue no Instagram e até os próximos vídeos. Bons estudos!